O atleta varginhense André Fortunato conquistou o primeiro lugar da categoria PCD na 40ª edição da Corrida Integração, competição disputada em Campinas, no interior de São Paulo. O governo anunciou o novo ministro da Saúde. O governo de São Paulo vai começar a vacinar idosos de 70 a 71 anos. Prefeitura de Batatais institui o Comitê de Atenção Especial ao Idoso. Receita Federal e Polícia Federal estão realizando hoje operação para coibir sonegação. Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Jornal Cidade, aqui na TV Princesa. E em breve estaremos de volta com sinal de TV aberta através de um novo canal digital em parceria com a Rede Minas. Um integrante do crime organizado é preso durante a operação da Polícia Militar no Parque Ribeirão. Quase 6 quilos de entorpecentes foram encontrados em uma casa de apoio a pontos de tráfico na zona oeste da cidade. Foi numa operação desenvolvida ontem pela Polícia Militar em combate ao crime organizado que ocorreu a apreensão. Foram 4 tijolos de maconha, trouxinhas e tabletes da mesma droga, mais de 2.000 cápsulas de cocaína, plásticos para embalagem, balança de precisão e R$ 11.040. Sufocar o crime organizado. Diante dessa operação, a gente recebeu algumas informações de um indivíduo, faccionado, membro do PCC, que ele ele era responsável por guardar e entregar a droga para a venda. A presença da polícia na casa do suspeito fez com que ele tentasse esconder os entorpecentes na forma mais estranha possível. E quando nós subimos no muro para verificar se tinha alguém no interior da residência, a gente percebeu que ele arremessava, Não tinha visto quem ainda, mas viu 2 malas voando de uma casa para outra, que não é comum, Então a gente continuou a subir o telhado e no telhado a gente conseguiu detê-lo no quintal da sua casa. Segundo a polícia, o local não era usado como ponto de venda direta ao usuário e tinha muito mais importância. Era uma casa que servia para abastecer o ponto, Não era venda, não era propriamente na residência. Ali só ficava para abastecer os locais de venda de droga. Luiz Fernando Luff para o Jornal da Clube. E no fim de semana, o atleta varginhense André Fortunato conquistou o primeiro lugar da categoria PCD na 40ª edição da Corrida Integração, competição disputada em Campinas, no interior de São Paulo. O título de campeão foi alcançado na 5ª participação, depois de bons resultados nas corridas anteriores. São 18 anos dedicados às corridas de rua e com resultados muito acima da média. Basta dar uma olhada na coleção impressionante de troféus e medalhas de André, que é professor e atleta. Para mim, foi uma surpresa quando eu recebi o diagnóstico e hoje eu vivo essa realidade, porque são 18 anos e eu recebi o diagnóstico um ano passado. Quer dizer, na fase adulta, Isso, na fase adulta. Mas a corrida, ela foi e é a minha terapia para que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor, para que eu pudesse me encaixar socialmente, para que as pessoas pudessem enxergar que o autismo é uma condição que a gente nasce, mas quando a gente tem algo que a gente gosta, a gente consegue crescer. Hoje eu quero divulgar essa questão do autismo, que não tem estigma que muitos colocam. O autismo é uma condição que a pessoa nasce. E então, quando ele é apoiado, ele consegue produzir para ele mesmo e para a sociedade. No meu caso, é a primeira vez que eu corro na condição de PCD. Então, escrevi o meu nome na história da Corrida Integração, representando os PCDs. E também escrevi o nome da história da minha cidade também, Varginha, que isso é importante. Então eu estou feliz com essa conquista, é abrir portas para que as pessoas com deficiências venham ter o seu lugar na sociedade e elas podem produzir para a sociedade. Ádila é esposa e treinadora de André.
comenta que o marido é disciplinado e hiperfocado nos treinamentos, fatores que colaboram em muito para os bons resultados, como o primeiro lugar na corrida Integração, edição 2025, sobretudo para um diagnosticado como autista. A corrida de rua para ele é o hiperfoco. Né? Então a gente entra na questão mesmo até de segurar um pouco, né? Porque se depender dele, ele passa o tempo todo correndo. Né? Então a gente monta a planilha para fazer com que ele tenha essa questão de ter um limite. Né? Então cada dia tem um treino específico, um dia ele faz uma rodagem mais leve, outro dia faz uma rodagem mais puxada, outro dia ele faz tiro. Então ele tem a planilha dele já é toda dividida. Então na questão do atleta é bem mais tranquilo lidar. Com o André, a gente teve um desenvolvimento nesse último ano muito grande, né? Depois que ele descobriu esse autismo, que ele viu que a corrida de rua era o hiperfoco dele e ele realmente focou nisso, a gente pôde trabalhar isso nele, então a gente veio conseguindo excelentes resultados e veio coroar agora com esse campeonato agora da integração, ele ganhando na categoria dele. Então, até como esposa fica mais fácil dar o puxão de orelha? Rapaz, eu tenho que puxar a orelha mesmo, viu? Porque é igual eu falei, às vezes ele quer treinar muito mesmo, né? Então, um exemplo, às vezes eu ponho na planilha para ele fazer 20 quilômetros, que é o longo que a gente fala, né? Aí, às vezes, tá lá, ele não me fala, mas como a gente usa uma planilha online, aí eu vejo, às vezes ele fez 30 quilômetros, às vezes a gente dá uma puxadinha de orelha assim, mas é pro bem, é sempre pro bem. Bom, e para quem pensa que vida de atleta é fácil, ele também, como professor, tem que achar tempo para se dedicar aos treinamentos para conseguir esse mural de medalhas aqui. Por mês, ele nunca corre menos do que 300 quilômetros. Neste mês de setembro, ele ousou um pouco mais, 400 quilômetros. E isso, André, tem que ter um hiperfoco para você conseguir isso ou não? Sim, tem que ter o hiperfoco, porque não é fácil porque eu sou professor. Né? Então a nossa vida, literalmente, a minha vida, literalmente é corrida. Então dentro do meu hiperfoco, eu coloco o objetivo e eu quero alcançar esse objetivo e eu vou alcançar o objetivo. Né? Então esse mês são 400 quilômetros que eu coloquei na minha mente e eu consegui esse objetivo, porque eu planejei, o meu hiperfoco me ajudou, mesmo trabalhando muito, sendo professor. Então eu tenho uma vida assim literalmente corrida. Então eu tenho uma planilha de treino, eu tenho toda uma programação. O autista ele tem que ter rotina, porque se ele sai da rotina, tudo complica na vida dele. Então tudo que eu faço tem um planejamento, tem um objetivo. E trabalhando esse objetivo, eu consigo alcançar aquilo que eu quero. Bom, para quem está assistindo a gente agora aqui, está pensando em começar a se dedicar aos treinamentos para corrida, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a pessoa ter essa vontade de começar. O importante é a questão médica, né? Você tem que passar por um médico. Tem a questão de ter um profissional te acompanhando. Tem que ter a questão da alimentação, tá? Porque engloba toda uma situação para que você possa conseguir chegar àquilo que você quer. E uma coisa importante, para nós que somos autistas, então a gente tem que se preparar mesmo, porque nós temos uma coisa em comum, né? O autismo é um espectro, mas nós temos uma coisa em comum. Todo autista ele tem as suas comorbidades e entre essas comorbidades aquilo que eles têm em comum, que nós temos em comum, é a ansiedade e a depressão, né? Então a gente tem que ter o acompanhamento, né? Dos especialistas, né? Os médicos, psiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos, educador físico, e tem que ter uma alimentação adequada. O atleta André Fortunato foi campeão na categoria para pessoas com deficiência autista. A prova teve 21 quilômetros de percurso. A ele, nossos parabéns e o desejo de boa sorte nas próximas competições. Veja agora os outros destaques deste comecinho de semana.
Está preso o motorista que atropelou um casal de idosos em Limeira. Ele não tinha habilitação e estava embriagado. Sabendo que já tinha bebido, estava alcoolizado, não era para estar pegando a direção de um carro. Quando ele pega, ele já assume todos os riscos, né? E aconteceu justamente com meu pai. Espero que seja feita justiça. Uma carreta tombou hoje cedo no acesso da rodovia Anhanguera, em Campinas. O motorista não se feriu. Estacionamento rotativo em Vinhedo. Motoristas passam a pagar R$ 1,25 a cada 30 minutos por vaga na região do Portal. Furto de cavalos em Campinas. Criminosos invadiram o departamento de bem-estar animal e levaram 4 cavalos. Abastecimento em Saltinho. Caminhões-pipa vindos de Mombuca estão reforçando reservatórios. E atenção, motoristas, 12 novos radares entram em funcionamento a partir de amanhã aqui na nossa região. Essa notícia está em destaque no G1. Jéssica Stuck chegando com todos os detalhes. Mais radares então, né, Jéssica? Boa tarde para você, boa semana. Boa tarde, Nath. Boa semana a você e a todos que nos assistem. É isso mesmo. Os motoristas devem ficar atentos porque entre hoje e amanhã, a partir da meia-noite, rodovias da região de Piracicaba e de Campinas vão ter 12 novos radares funcionando. Ao todo, são 6 radares em Piracicaba, 2 em Santa Bárbara do Oeste e também tem radar em Americana, Limeira, Pedreira e Itapira. O G1, como vocês podem ver, preparou uma matéria especial mostrando os locais exatos de cada um desses radares. Basta você acessar o QR Code que está aparecendo aqui na tela, só apontar a câmera do seu celular para acompanhar aqui junto com a gente. O Departamento de Estradas e Rodagem de São Paulo informou que a escolha de cada ponto é parte de todo um mapeamento que considera, por exemplo, o histórico de acidentes, o excesso de velocidade, as próprias características da via e também a travessia de fauna. Lembrando que essa ação é parte de um calendário de implantação maior, um acordo que foi firmado em 2023 e prevê a instalação de mais de 600 radares em todo o estado de São Paulo. Então, para saber tudo, é só acessar o G1 Piracicaba. Volto com você, Natália. Tá bom, então, recado dado aos motoristas que passam pela nossa região. Muito obrigada pelas informações, Jéssica Stuck, direto da redação do G1. Vamos de tempo? O Instituto Climatempo prevê uma terça-feira de sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado, noite com poucas nuvens e possibilidade de chuva. Mínima de 18, máxima de 26 graus em Varginha. Veja como deve ficar o clima em todo o país. Uma massa de ar polar avança pelo sul do Brasil, garantindo queda de temperaturas e tempo mais estável na região. No centro-oeste, as pancadas de chuva continuam sobre o Mato Grosso e Goiás, além do extremo norte de Mato Grosso do Sul. No nordeste, os ventos marítimos continuam levando umidade para a faixa litorânea, favorecendo chuvas moderadas entre alguns estados. E no norte, áreas de instabilidade mantêm o risco de temporais entre o Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e sul do Pará. Nebulosidade maior no litoral do Paraná e o tempo deve ficar mais aberto na região, com o sol aparecendo entre nuvens. No sudeste, céu nublado entre o centro-leste e norte de São Paulo, Rio de Janeiro e Triângulo Mineiro, além de boa parte de Minas e sul do Espírito Santo. No centro-oeste, nuvens mais carregadas no Mato Grosso e em grande parte de Goiás e do Distrito Federal. E céu mais limpo no Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, nuvens mais concentradas em Salvador e no litoral entre Alagoas e Pernambuco. Enquanto no interior, o tempo deve ficar mais aberto. E no norte, nebulosidade maior no Acre, Amazonas, Rondônia, Tocantins e sul do Pará. Na região sul, alguns chuviscos isolados podem ocorrer no litoral do Paraná. Pancadas de chuva no centro-leste e norte de São Paulo, além do litoral paulista e Triângulo Mineiro, ainda podem ocorrer nesta terça-feira. No Rio, Espírito Santo, centro-sul de Minas, em algumas áreas do oeste e noroeste de Minas, podem ter pancadas moderadas a forte. Risco de temporais em Mato Grosso e Goiás, e no extremo norte do Mato Grosso do Sul, pode chover durante a madrugada dessa terça e à tarde. Na faixa litorânea da região nordeste, as chuvas ainda continuam de maneira moderada, entre o litoral de Alagoas e Pernambuco. No sul do Maranhão e do Piauí, pancadas moderadas a forte. E na região norte, deve chover ainda na região oeste,
entre o Amazonas e o Acre com alerta de temporais. Em Roraima, Rondônia, faixa sul do Pará, além de boa parte do Amazonas e do Tocantins, deve contar com algumas pancadas também nesta terça-feira. Rajadas de vento entre 40 a 50 km por hora em grande parte da faixa litorânea do país, desde o Amapá, passando pela região Nordeste, até o litoral norte de São Paulo, além do interior do Nordeste. E no Rio de Janeiro, rajadas de até 70 km por hora. No noroeste do Pará, norte de Santa Catarina, grande parte do Mato Grosso do Sul e do Paraná, além do interior do Nordeste, a umidade relativa do ar deve ficar em atenção, principalmente entre o sul do Piauí, Ceará, oeste da Paraíba e Pernambuco, além do interior da Bahia, onde os índices de umidade podem ficar entre 20% e 12%. Em relação às temperaturas, máximas de 22 graus em Porto Alegre, 20 em São Paulo, 24 no Rio de Janeiro, 29 em Belo Horizonte, 31 em Salvador, Palmas e Cuiabá, e até 34 graus em Manaus. De 22 a 26 de setembro, o Museu Municipal participa da programação nacional da 19ª Primavera dos Museus, que neste ano tem como tema Museus e Mudanças Climáticas. Em Varginha, a primeira atração é a roda de conversa com o mestre Claudião e professor Francisco Dibe, que começa daqui a pouco às 7 da noite. O encontro abre a programação discutindo arte, memória e a relevância dos saberes populares frente às mudanças sociais e ambientais. A programação completa está disponível no site www.varginhacultural.com.br. Todas as atividades são gratuitas e acontecem na sede do museu, a Praça Governador Benedito Valadares, número 141, no centro da cidade. A realização é da Fundação Cultural do município. Começou hoje em toda a região a campanha de vacinação para crianças e adolescentes de 0 a 14 anos. A ação inclui a vacina contra o HPV para jovens de 15 a 19 anos. Olá, boa tarde a todos. Olha, essa campanha ela acontece durante todo o mês de outubro para atualização do calendário vacinal de quem tem entre 0 e 14 anos e também tem vacinação contra HPV para quem tem entre 15 e 19 anos. Eu já vou conversar com a Cíntia, que está aqui ao meu lado, vai trazer mais informações para a gente. Vamos citar então quais são essas vacinas, pessoal de casa saber? Cíntia, boa tarde. Boa tarde. Nós temos todas as vacinas do calendário vacinal disponível, então para proteger contra doenças como difteria, tétano, sarampo, cachumba, rubéola, as pneumonias, meningites e inclusive HPV, né? E é um momento bem importante, inclusive, para fazer o resgate de HPV, que normalmente é uma vacina que está no calendário até os 14 anos e neste momento está ampliado para 15 a 19 anos. Precisa trazer a caderneta de vacinação e um documento com foto. Lembrando que, caso não tenha a caderneta de vacinação, não precisa trazer, a gente consulta nossos sistemas, mas o documento com foto precisa trazer. Bom, muito obrigada pelas informações aqui com a gente. É importante dizer também que dia 12 de outubro vai ter uma ação específica também de vacinação ali no cartódromo da Lagoa do Taquaral e também no Parque Ecológico aqui em Campinas. Dia 18 de outubro tem um dia D com ação em vários shoppings, em vários pontos da cidade. Não tem mais desculpa e para checar o centro de saúde mais próximo aí da sua casa, vá no G1 Campinas, que está tudo lá para você não deixar de vacinar aí seus filhos, né, e as crianças e adolescentes da família. Bianca Rosa, de Campinas. Muito obrigada, Bianca. E segunda-feira é o primeiro dia útil da semana para a venda de café nos mercados Regional e Futuro. Veja como ficaram os preços de hoje. O café tipo 6 fechou o dia valendo R$ 2.139. O tipo 7, R$ 2.080. No mercado futuro, a cotação fechou em alta. A saca de 60 quilos vale R$ 439,10, alta de $1,30. A cotação regional é apurada pelo Centro do Comércio de Café de Minas Gerais e as informações são do Mercado Futuro, são da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo. Vamos ver como é que está o trânsito nesta segunda-feira, tranquilo nessa câmera que a gente vê que fica ali na Prestes Maia. A gente vê que na entrada de Campinas, pela alça de acesso, quase não tem carro passando por ali, muito pouco, e passando tranquilamente sem nenhum problema. Rodovia Santos Dumont, também tranquilidade para o motorista que segue sentido aeroporto de Viracopos, Indaiatuba, região ali de Sorocaba, e a gente vê também a rodovia Anhanguera, que sim, tem um trânsito intenso de veículos,
mas sem congestionamento, nenhum registro de acidente nesse trecho. E de hoje até domingo, Varginha tem um novo plantão de drogarias. Veja quais são os estabelecimentos, endereços, telefones e horários de atendimento. O plantão diurno, de 8 horas da manhã às 20 horas, fica com a farmácia Minas Master, da Praça Marechal Deodoro 158, no centro. Telefone 3212-5683. Drogaria Araújo, da Avenida Rui Barbosa 398, no centro. Telefone 3221-5186. Farmácia Minas Master, da Avenida Princesa do Sul 43, no bairro Jardim Andere. Telefone 3214-7390. E a Rede Bem Drogarias, da Avenida Sérgio Biagi Bueno 237, no bairro Bangaville. Telefone 99-918-2370. O plantão noturno de 20 horas às 8 horas da manhã, de segunda a sábado, fica com a Drogazil, da Praça José de Rezende Paiva, número 40, no centro. Telefone 3214-4996. E com a drogaria Natus Farma, da Avenida Rio Branco 304, no centro. Telefone 3212-256. No domingo, com a Rede Bem Drogarias, da Praça Marcos Frota 230, no bairro Sion. Telefone 99-918-2370. Lembrando que o plantão é realizado pelas drogarias sob a supervisão da Secretaria Municipal de Saúde, responsável por garantir a prestação de serviço de forma ininterrupta para a população. Há mais de 4 décadas, a Unimed Batatais é patrocinadora da saúde e do bem-estar em nossa cidade. Esse compromisso se reforça com o patrocínio de um dos maiores torneios de beach tênis da região, o Unimed Challenge 25K. Veja o que diz o Dr. André Domingos Pipa Tomazella sobre isso. A Unimed nunca se exime de participar dos eventos da cidade de Batatais e não é diferente aqui. É o segundo ano que a gente patrocina como patrocinador master um evento desse. E a gente fica muito feliz porque há uma evolução, né? A gente vê o número de pessoas, o número de inscrições. Esse ano a gente precisou aumentar um dia para caber as inscrições dentro do que a gente tinha programado, né? E outra coisa, a gente está trazendo, ou melhor, as pessoas têm procurado esse torneio, mesmo profissionais. Hoje você vai ver aí, você tem o terceiro do ranking argentino aqui, tem o sétimo, que já foi sétimo do mundo, o italiano. Isso é muito bom para a Unimed, é muito bom para a cidade de Batatais, né? E é muito bom para o esporte. É uma coisa que eu acho muito importante é a sociabilização, quer dizer, toda a família vem, né? Então tem uma criança que joga, vem o pai, vem a mãe, vem o avô. Tem o avô que joga, vem a neta, vem... Quer dizer, todas as faixas etárias são premiadas com um esporte como esse aqui, né? Lógico, cada um com a sua dificuldade, né? Pela própria idade. Mas é muito importante as famílias estarem presentes. Ontem à noite, por exemplo, a gente teve aqui várias famílias presentes, várias pessoas torcendo para os seus filhos, para os seus netos, para o seu marido, para a sua esposa, né? E isso é importante. Além da questão física, mental, né? Essa questão de relacionamento, né? Hoje a gente fica muito preso em celular, fica muito preso em filmes, Netflix e tudo mais, e a gente esquece de muitas vezes sentar, conversar, tomar uma cerveja, bater um papo com os amigos. E aqui é um ambiente muito gostoso para isso. Eu sou argentino, mas eu moro há bastante tempo no Brasil, então vocês vão ver que não tem sotaque. Ah, dá para perceber, tá falando muito bem. E hoje eu tô posicionado ali 240 do mundo, sou o terceiro da Argentina, joguei o Pan-Americano agora e tô aqui para disputar a Unimed. E você participa assim de muitos torneios, como é que foi que você resolveu vir participar desse? Eu dou aula aqui em Batatais, na cidade, então eu sempre jogo os torneios aqui para aparecer para os alunos, tá sempre perto ali do clima e compito também no Brasil todo, aí a gente viaja. Agora eu estava em Caraguatatuba disputando o Pan-Americano, então assim, a gente tenta sempre estar correndo atrás, né? Tem um diferencial do beach tênis no Brasil com o beach tênis aí nas outras partes do mundo que você já deve ter jogado? Tem um diferencial porque aqui o beach tênis é visto como um esporte mesmo, enquanto nos outros países ainda infelizmente não é. Mas eu acredito que graças à ajuda do Brasil, também os outros países podem seguir essa linha e crescer juntos. Em que eventos ligar o nome da Unimed?
A gente tem feito uma certa seleção disso, a gente procura acertar nos eventos, a gente quer eventos de, vamos dizer assim, não é eventos que trazem grande para o público, não é isso, a gente quer evento com consistência, né, que trazem mensagens boas. A gente já faz há 30 e tantos anos o patrocínio do Centro de Cultura Física do tênis, né? Há 30 anos nós fazemos esse patrocínio. E ontem mesmo conversando aqui com o Largato, que é o que ajuda lá a fazer, ele falou, doutor, esse ano a gente não conseguiu nem aumentar, devido ao número de inscrições a gente não tem como fazer, porque as quadras são 3 quadras lá. Então a gente continua, aqui é o 2º ano, pelo visto a gente vai ficar bastante tempo aqui também. Acho que daqui 30 anos você vai estar aqui para me entrevistar, né? E o doutor André, joga beach tennis? Não tive ainda essa honra. Joguei tênis um tempo, há muito tempo atrás, jogava tênis, mas depois parei com tudo. A gente sempre dá desculpa que não tem tempo, né? Mas é fundamental ter um tempinho para a gente se cuidar. E parabéns para a Unimed aí, completando 43 anos aí na ativa. Eu que agradeço vocês e você pode ter certeza que a gente vai repetir esses 43 a mais aí. Batatais, a gente só tem a agradecer a cidade de Batatais pelo carinho que tem com a Unimed, né? A gente depende dos nossos clientes e a gente tem como forma de retribuição participar de todos os eventos da cidade, São Genário, Festa do Leite, torneio de tênis, torneio de beach tênis, enfim, corrida, né? Movimentos, todos os eventos nós estamos presentes e é uma forma de retribuir o carinho que a população tem com a Unimed. E no fim de semana, o atleta vargiense André Fortunato conquistou o primeiro lugar da categoria PCD na 40ª edição da Corrida Integração, competição disputada em Campinas, no interior de São Paulo. O título de campeão foi alcançado na 5ª participação, depois de bons resultados nas corridas anteriores. São 18 anos dedicados às corridas de rua e com resultados muito acima da média. Basta dar uma olhada na coleção impressionante de troféus e medalhas de André, que é professor e atleta. Para mim, foi uma surpresa quando eu recebi o diagnóstico e hoje eu vivo essa realidade, porque são 18 anos e eu recebi o diagnóstico, né, um ano passado. Quer dizer, na fase adulta, né? Isso, na fase adulta. Mas a corrida, ela foi e é a minha terapia para que eu pudesse ter uma qualidade de vida melhor, para que eu pudesse me encaixar socialmente, para que as pessoas pudessem enxergar que o autismo é uma condição que a gente nasce, mas quando a gente tem algo que a gente gosta, a gente consegue crescer. Hoje eu quero divulgar, né, essa questão do autismo, né, que não tem estigma que muitos colocam, né? O autismo é uma condição que a pessoa nasce. E então, quando ele é apoiado, ele consegue produzir para ele mesmo e para a sociedade, né? No meu caso, é a primeira vez que eu corro na condição de PCD, então escrevi o meu nome na história, né, da Corrida Integração, representando os PCDs, e também escrevi o nome da história da minha cidade também, né, Varginha, que isso é importante. Então eu estou feliz, né, com essa conquista, é abrir portas para que as pessoas com deficiências venham ter o seu lugar na sociedade e elas podem produzir para a sociedade. Ádila é esposa e treinadora de André. Comenta que o marido é disciplinado e hiperfocado nos treinamentos, fatores que colaboram e muito para os bons resultados, como o primeiro lugar na Corrida Integração, edição 2025, sobretudo para um diagnosticado como autista. A corrida de rua para ele é o hiperfoco,
né? Então a gente entra na questão mesmo até de segurar um pouco, né? Porque se depender dele, ele passa o tempo todo correndo, né? Então a gente monta a planilha para fazer com que ele tenha essa questão de ter um limite, né? Então cada dia tem um treino específico, um dia ele faz uma rodagem mais leve, outro dia faz uma rodagem mais puxada, outro dia ele faz tiro, então ele tem a planilha dele já é toda dividida. Então na questão do atleta é bem mais tranquilo lidar. Com o André a gente teve um desenvolvimento nesse último ano muito grande, né? Depois que ele descobriu esse autismo, que ele viu que a corrida de rua era o hiperfoco dele e ele realmente focou nisso, a gente pôde trabalhar isso nele, então a gente veio conseguindo excelentes resultados e veio coroar agora com esse campeonato agora da integração, ele ganhando na categoria dele. Então, até como esposa fica mais fácil dar o puxão de orelha? Rapaz, eu tenho que puxar a orelha mesmo, viu? Porque, igual eu falei, às vezes ele quer treinar muito mesmo, né? Então, um exemplo, às vezes eu ponho na planilha para ele fazer 20 quilômetros, que é o longo que a gente fala, né? Aí, às vezes, tá lá, ele não me fala, mas como a gente usa uma planilha online, aí eu vejo, às vezes ele fez 30 quilômetros, às vezes a gente dá uma puxadinha de orelha assim, mas é pro bem, é sempre pro bem. Bom, e para quem pensa que vida de atleta é fácil, ele também, como professor, tem que achar tempo para se dedicar aos treinamentos para conseguir esse mural de medalhas aqui. Por mês, ele nunca corre menos do que 300 quilômetros. Neste mês de setembro, ele ousou um pouco mais, 400 quilômetros. E isso, André, tem que ter um hiperfoco para você conseguir isso ou não? Sim, tem que ter o hiperfoco, porque não é fácil porque eu sou professor, né? Então a nossa vida, literalmente, a minha vida, literalmente é corrida. Então dentro do meu hiperfoco, eu coloco o objetivo e eu quero alcançar esse objetivo e eu vou alcançar o objetivo, né? Então esse mês são 400 quilômetros que eu coloquei na minha mente e eu consegui esse objetivo, porque eu planejei, o meu hiperfoco me ajudou, mesmo trabalhando muito, sendo professor. Então eu tenho uma vida assim, literalmente corrida. Então eu tenho uma planilha de treino, eu tenho toda uma programação. O autista, ele tem que ter rotina, porque se ele sai da rotina, tudo complica na vida dele. Então tudo que eu faço tem um planejamento, tem um objetivo. E trabalhando esse objetivo, eu consigo alcançar aquilo que eu quero. Bom, para quem está assistindo a gente agora aqui, está pensando em começar a se dedicar aos treinamentos para corrida, qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é a pessoa ter essa vontade de começar. O importante é a questão médica, né? Você tem que passar por um médico. Tem a questão de ter um profissional te acompanhando. Tem que ter a questão da alimentação, tá? Porque engloba toda uma situação para que você possa conseguir chegar àquilo que você quer. E uma coisa importante, para nós que somos autistas, então a gente tem que se preparar mesmo, porque nós temos uma coisa em comum, né? O autismo é um espectro, mas nós temos uma coisa em comum. Todo autista, ele tem as suas comorbidades, e entre essas comorbidades, aquilo que eles têm em comum, que nós temos em comum, é a ansiedade e a depressão, né? Então a gente tem que ter o acompanhamento, né, dos especialistas, né, os médicos, psiquiatras, neuropsicólogos, psicólogos, educador físico, e tem que ter uma alimentação adequada. O atleta André Fortunato foi campeão na categoria para pessoas com deficiência autista. A prova teve 21 quilômetros de percurso. A ele, nossos parabéns e o desejo de boa sorte nas próximas competições. Está programado para o dia 19 de outubro mais um evento comemorativo ao Dia das Crianças. É o Caveira Kids. A atividade é destinada a crianças entre 4 e 12 anos. Elas vão aprender um pouco sobre a filosofia do Krav Maga. A atividade voltada para as crianças terá um super treinamento de defesa pessoal. O evento vai ser ao ar livre, na praça. Esse evento é para poder trazer o conhecimento
a importância da defesa pessoal para as crianças. Quando se fala em defesa pessoal, os pais pensam que é soco, chute, agarramento. Tem sim, mas o Krav Maga Caveira Kids, ele vai mais além. Nós temos um ensinamento que protege a mentalidade de uma criança e deixa ela preparada para situações inesperadas. E neste evento será totalmente sobrevivência urbana, ensinando a criança como que ela vai sair da escola, o perigo do trânsito, possíveis ameaças de pessoas estranhas conversando com as crianças para poder fazer a cabeça das crianças. E nesse evento terá muita dinâmica de técnicas, palestra, moldando a criança para respeitar o seu coleguinha e ficar atento no cotidiano diante da violência urbana. Segundo o professor, as crianças aprendem a filosofia da arte marcial, tornando a mente e o corpo forte, e também aprendem o diálogo e a defesa pessoal. Nós temos o protocolo MCD, mente forte, corpo forte e defesa pessoal. Temos a mentalidade caveira, que nós falamos que a caveira significa igualdade. E dentro do tatame, colocamos todas as crianças iguais, para elas respeitarem a outra criança. Já nessa mentalidade caveira, a criança já aprende a tratar a próxima como a si mesmo, evitando bullying, deboche, até insultos que a criança ela recebe, ela tem a mente preparada para não ouvir aquilo, absorver de forma amigável. O corpo forte, temos exercícios de dinâmicas que ensina a criança na coordenação motora, na evolução dela, para poder correr certinho, cair certinho, não se machucar, evitar tombos e ficar mais atento. E o corpo forte é isso, e a defesa pessoal em si é manter distância, evitar discussão, fugir de uma discussão e, se poder enfrentar, tem a verbalização e técnicas certas para poder sair da situação. Crianças de 4 a 12 anos, que é uma mentalidade ainda que vai desenvolver para uma pré-adolescência. Então a criança já cresce tendo uma mente forte, um corpo fortalecido e a defesa pessoal em dia. O evento é gratuito e acontecerá a partir das 16 horas. É um ambiente próprio, onde as crianças todo final de semana já reúnem para brincar. E ali é um espaço ideal para as crianças, e já vou usar o próprio ambiente para montar essa estratégia, junto até mesmo ensinar as crianças a tomarem cuidado com certo tipo de brincadeira, para não machucar ela e a próxima amiguinha que estiver na frente dela também, ter cuidado. E lá vai ter esse grande evento, né, que terá os meus monitores, instrutores, auxiliando, tudo organizado para que as crianças tenham a mente forte, o corpo forte e a defesa pessoal em dia. E teve convite especial para a criançada participar. É um evento muito importante porque lá a gente vai, como a gente vai estar em um espaço aberto, vai dar para aprender melhor sobre o que é negócio na rua, de você fazer as coisas, rolamento, e de você também aprender melhor. E você, Emanuel, fala pra gente onde que vai ser o evento e chama todo mundo para participar, que vai ser muito legal. Lá na Praça da Mata, todas as crianças podem vir. Caveira Krav Maga Kids. Só para reforçar, o Caveira Kids vai ser no próximo sábado, dia 19, às 4 da tarde, na Praça da Mata, na Vila Paiva. E a Secretaria Municipal de Educação está construindo o Plano Municipal da Primeira Infância de Varginha. O objetivo é conhecer mais sobre as crianças na primeira infância para garantir seus direitos e políticas públicas voltados às suas necessidades. A sociedade pode ajudar respondendo a um formulário sobre o assunto. O Plano Municipal da Primeira Infância é uma política pública que vem tratar exatamente da primeira infância, que é do 0 aos 6 anos incompletos. Esse plano, ele busca traçar medidas para garantir os direitos dessas crianças ao longo de 10 anos. Então, ele é um plano decenal. Ele seria para 2024 até 2034. A gente está nesse trabalho desde o ano passado, tivemos formação com a REP, que é a Rede Primeira Infância de Minas Gerais. Montamos um comitê, então tem representantes de vários setores da cidade, para a gente formular, fizemos um diagnóstico, o que está legal, o que precisa melhorar para garantir o direito dessas crianças no futuro.
Essa que é a importância dele, né? Um planejamento aí para garantia de direitos. Justamente. A gente precisa estar alinhado com vários setores. Então, todas as secretarias da Prefeitura, Educação, Saúde, Esporte, Lazer, Turismo, Conselho Tutelar, a sociedade em si, né? Nós temos representantes de advogados, nós temos representantes de mães, de pais, tudo em prol de traçar um plano, uma trajetória de melhorias na cidade para garantir o direito dessas crianças. E agora vocês estão na fase do questionário, né? A participação popular. Como é que está sendo isso? Quem pode participar? Isso. A gente já passou por algumas etapas anteriores e agora nós estamos na fase de ouvir a sociedade. Então, nós lançamos um questionário, um formulário online, repassamos para as escolas que têm essa faixa etária e elas estão na responsabilidade de repassar às famílias. Então, as famílias respondem esse questionário para a gente e aí nós vamos ter uma visão geral do que a sociedade pensa, o que a sociedade busca. Então, é muito importante a participação de todo mundo, quem tem filho nessa faixa etária, ou que tem sobrinhos, ou que cuida de criança. Então, não precisa ser exatamente só a família, é a sociedade como um todo, nos dando uma amostra do que eles sentem que falta, o que a gente precisa prever neste plano. Então, eu peço que todos participem, que nos ajudem nessa etapa do plano. Os pais ou responsáveis que ainda não responderam o formulário encaminhado através do WhatsApp, em forma de link, podem acessar agora através do QR Code que aparece aqui na tela da sua TV. A participação da sociedade é fundamental. O Jornal Cidade termina aqui. Fique agora com a programação da Rede Minas, TV Brasil e TV Cultura. Para você, uma boa e abençoada noite e até amanhã. Digital. Para você, uma boa e abençoada noite e até amanhã.